e nós vamos trazer informações para você a respeito de um caso da morte de um homem de 45 anos. O primeiro caso de morte por dengue no ano de 2025 aqui na cidade de Teresina. E para trazer um pouco da situação vivida a respeito desses casos de dengue, nós temos números do Brasil e do estado do Piauí. Esse caso foi investigado por 10 dias, o homem tinha náuseas, vômitos, chegou sentindo dores, 45 anos, se internou numa unidade de saúde privada e infelizmente morreu e agora sabe-se a causa foi dengue. E os números apontam o seguinte, vamos lá, na tela do Jornal do Piauí, as informações a respeito dos casos de dengue. No Brasil, 936.165 casos com 599 mortes. Então você tem uma quantidade de mortes no Brasil que chega aí perto de 600 mortes registradas. No estado do Piauí, os números apontam que houve 2.459 casos registrados com 2 mortes, em Nazaré do Piauí e agora na cidade de Teresina. Portanto, é o segundo caso registrado aqui no estado. E na capital, na cidade de Teresina, foram 693 casos, uma morte registrada, a morte desse homem de 45 anos. Isso é preocupante? É o que nós vamos saber ao vivo com Bartolomeu Almeida no Jornal do Piauí. Bartolomeu, boa tarde para você. Boa tarde para você, Joelson Jordani. Boa tarde para o telespectador que está ligado no Jornal do Piauí. Joelson, preocupante, portanto, registrada a primeira morte aqui na capital piauiense. De acordo com dados da Fundação Municipal de Saúde, no ano passado não aconteceu nenhuma morte, embora os números de dengue em Teresina tenham sido maior do que os já registrados este ano. Nós estamos ao lado aqui da doutora Amparo Salmito, ela é gerente de doenças epidemiológicas aqui da Fundação Municipal de Saúde e vai levar mais informações. Inicialmente, doutora Amparo, uma boa tarde para a senhora em relação a essa morte deste homem de 45 anos. Qual era então o perfil deste homem que acabou vindo a óbito? Então, por favor, doutora. É um paciente de 45 anos, que tinha assim uma vida mais agitada. A gente teve uma certa dificuldade de localizar a casa dele para procurar se tinha foco do mosquito, e ele fez uma internação no hospital particular, piorou e foi para a UTI e faleceu. O fato está surpreendendo no sentido de que nós temos menos casos esse ano, tá certo? Esse ano estamos por volta de 600 e poucos casos. O ano passado, no mesmo mês de abril, no mesmo 10, 11 de abril, a gente estava com 1.000 e tantos casos já. E esse ano a gente com 700, pensamos que a gente não iria ter óbitos com esse número pequeno. Mas aconteceu, e aqui eu reitero o pedido de vigilância das famílias, gastar 10 minutos por semana para olhar se tem algum foco de dengue, evitar águas paradas. Então, evitar. Hoje mesmo de manhã eu percebi que tinha muitos pneus na rua. Tanto pneus usados, descartados, como pneus para vender. Então, o pneu tem que ficar protegido da chuva, porque aquilo ali, se entrar água, é um meio de cultura para mosquito, tá certo? Então, esses cuidados, mais cuidado com o lixo. Então, a família tira 10 minutos na semana para ver se no seu quintal não tem caco de vidro, não tem garrafa aberta, não tem recipiente para botar água, para a gente evitar que a gente estamos numa sistemática boa, porque o número de casos está diminuindo. Por outro lado, também, a população de menor de 10 a 14 anos precisa os pais levaram para tomar a vacina da dengue, que só veio para essa faixa etária, que é a faixa etária mais atingida, que mais interna e que mais morre. Então, o Ministério determinou a vacina para essa faixa etária, porque a fábrica não tinha condição de produzir, certo? Então, precisam vir para completar a sua vacina, que são 2 doses. Voltando aqui para este homem que foi a óbito, ele tinha, a FMS tem alguma informação se ele tinha alguma comorbidade? Não. Ele não tinha nenhuma? Não tinha comorbidade, O que é que leva uma pessoa que não tem nenhuma comorbidade de repente perder a vida para dengue, doutora Amparo? Vários fatores, a falta de cuidado, a localização da região dele, ver o que está acontecendo e principalmente procurar o serviço de saúde no início da doença. Eu, você, todo mundo começou com febre, moleza. Estamos numa época de risco de dengue? Estamos, por conta da chuva, que apesar de estar irregular, mas
forma foco do mosquito, entendeu? Cuidado com o lixo, esses cuidados básicos para a gente evitar, nesse período que tem facilidade maior de ter foco para o mosquito, né? Se dá bem, então é necessário que a gente tenha esse cuidado. E procurar o serviço de saúde imediato. A gente tem um programa de saúde da família no município de Teresina, em todos os bairros. Então, procurar se entender e principalmente também em casa se hidratar. Hidratar, que a gente diz, é tomar líquido, tomar água de coco, tomar suco, porque diante de uma infecção que às vezes pode ser grave, você tem que não deixar comprometer órgãos como o coração, como o rim. Então, uma boa hidratação ajuda nisso. Quais são aquelas pessoas que são mais vulneráveis? Existem aquelas pessoas mais vulneráveis para uma dengue no estágio mais grave, tendo em vista que a medicina não considera mais hoje a chamada dengue hemorrágica? Mas é porque agora a gente chama dengue grave, né? Porque hemorrágica, às vezes, ela pode ser até mais tranquila. Então, o Ministério mudou e a gente chama dengue grave. Então, é o quê? São as crianças pequenas, menores de 4 anos, são crianças de 10 a 14 anos e são pessoas de mais de 60 anos. Ou pessoas que, mesmo tendo idade menor, tenham diabetes, tenham uma outra doença associada, né, que pode comprometer. Ok, então vamos ao estúdio. Tem uma pergunta do Joelson Jordânia. Com você, Joelson. Eu queria saber da doutora Amparo a respeito do caso das 2 crianças que morreram, que moravam perto, né, uma da outra, com encefalite. Há já uma posição de quando vai ser o resultado desses exames? Bartolomeu. O Joelson quer saber aquele caso daquelas 2 crianças que foram a óbito por encefalite. Também. Uma foi encefalite, que é uma inflamação do sistema nervoso central e que geralmente é muito grave. E a outra que faleceu também com febre e foi feito a hipótese de diagnóstico de dengue, os exames realizados aqui foram negativos. Mas, apesar disso, a gente enviou esses exames para serem testados no Instituto Evandro Chagas, em Belém, que é o centro da virologia no Brasil. Então, uma está descartada, então? Uma está descartada total e a outra foi descartada aqui, mas mesmo assim a gente pediu para investigar lá em Belém, que é o centro, se for um vírus novo, se for um vírus diferente, eles vão detectar. Qual a eficácia dessa vacina contra a dengue? Por que ela não vem para todos os públicos? Ela é fabricada no Japão e o Japão não tem condição, disse ao governo brasileiro que não tinha condição de produzir as 250 milhões de doses que o povo brasileiro devia tomar. Ele vamos dizer, vai entregar, mas vai entregar pausadamente. E no momento no comércio é essa vacina. Ok, então. Muito obrigado, doutora Amparo Salmito. Enquanto isso, Joelson, cada cidadão fazer a sua parte, observar ali nas suas residências se não tem alguma tampinha de refrigerante acumulando água, que pode ser, então, um local propício, né, para a propagação do mosquito, da dengue. E eu volto com você, Joelson Jordânia.